Seguindo a linha que eu tenho feito alguns vídeos em cima do pensamento de Nietzsche, hoje eu resolvi pegar um pequeno texto que está no livro Assim Falou Zaratustra, que, ao meu ver, é a obra mais consagrada e estudada do Nietzsche, e é um trecho que ele dedica para encher o saco de Platão. Mais especificamente em Apologia de Sócrates, e mais especificamente ainda no trecho da Apologia de Sócrates, que Sócrates fala para os juízes que a morte não significaria nada. Não que não significaria nada, mas que teria duas opções: ou seria um eterno sono profundo, ou ele se encontraria com Homero, Hesíodo e tudo seria maravilhoso. Platão, bom, se você não leu a Apologia de Sócrates, eu recomendo que leia ontem a Apologia de Sócrates. Leia a Apologia de Sócrates escrita por Platão e leia também a Apologia de Sócrates escrita por Xenofonte. As duas são bem semelhantes, mas tem lá suas diferenças. Não é aqui que eu vou ficar tratando dessas diferenças. Mas o que interessa pra gente, só para fazer uma introdução, para poder chegar no texto do Nietzsche, quando ele vai falar dos desprezadores do corpo, dos pregadores da morte, que é uma coisa que ele critica muito. Nietzsche talvez tenha sido o filósofo que mais se preocupou com a vida. Ele, antes dele, inclusive Platão em um certo sentido, pai do espiritismo. Foi o cara que começou a falar, né, em dualismo, um dualismo metafísico, no mundo inteligível e no mundo sensível, aquele mundo das ideias, colocando o corpo como um obstáculo ao conhecimento, ou seja, apenas a alma sem o obstáculo do corpo seria capaz de enxergar a verdade e chegar a um conceito rígido, fixo e imutável. Essa desgraça desse pensamento se desdobrou até Bacon, Descartes, Kant, Augusto Comte, Durkheim, e agora, no século 20, 21, está começando a voltar. Parece que em alguns poucos lugares o ser humano está ficando um pouco mais desapegado aos conceitos e está entendendo que existe uma fluidez muito grande na vida. Em todo caso, em virtude desse dualismo que Platão fez em relação à vida, e principalmente quando Sócrates, pelas palavras de Platão, lembrando aqui que Sócrates nunca escreveu nada, e tem gente que duvida até da existência de Sócrates. Mas vamos colocar que Sócrates existiu, porque fica mais fácil desse jeito. E Platão, quando reproduz a Apologia de Sócrates, coloca lá que Sócrates diz aos juízes que vão condená-lo à morte, Sócrates fala: olha, se vocês me condenarem à morte, ninguém tem como saber exatamente o que é. E ele deixa meio subentendido no, nas palavras dele ali que talvez a morte fosse algo interessante, que talvez, que poxa, porque ele dá duas alternativas: ou é um eterno sono profundo, aí você pensa num dia que você dormiu bem. Sabe aquele dia que você dorme bem, que você deita na cama, dorme, o sono vem e tal. Ué, é gostoso, não é? Então, se a morte fosse assim, ó, legal, interessante, não é? E a segunda alternativa que Sócrates dá para os juízes do que seria a morte, quando ele está sendo julgado pelo tribunal, seria um reencontro com pessoas que já morreram. Então ele fala que ele encontraria os grandes poetas da época trágica, Homero, Hesíodo e assim por diante. Então seria bom de um jeito ou de outro, porque ou seria um eterno sono profundo, que seria uma delícia, seria gostoso, ou seria um reencontro com pessoas maravilhosas. É como se eu pudesse encontrar Nietzsche. É mais ou menos isso. E Nietzsche,
pega e dedica um trecho do Assim Falou Zaratustra. O nome do capítulo é Dos Desprezadores do Corpo. Eu já recomendei em outros vídeos para ter uma certa atenção com as traduções de Nietzsche. Eu já falei. Você pode falar alemão muito bem, mas traduzir alemão para português é uma coisa, traduzir Nietzsche para português é outra coisa. E eu recomendo fortemente duas traduções. Uma delas do Rubens Rodrigues Torres Filho, que infelizmente não traduziu a obra completa. Foi uma tradução muito bem feita, mas foi feita para a coleção da Abril Cultural dos Pensadores, que não colocou a obra completa de Nietzsche. Então o Rubens Rodrigues Torres Filho fez obras incompletas de Nietzsche, mas é uma grande referência. Sempre que você puder usar, aproveite. Tem no sebo, entra no estantevirtual.com.br, você vai comprar Os Pensadores de Nietzsche. Confere se a tradução é do Rubens Rodrigues de Torres Filho. Pode comprar, que ali é garantido. E como alternativa, mas também muito boa, elogio o trabalho aqui, o Paulo César de Souza, que atualmente trabalha para a Companhia das Letras e já traduziu algumas obras de Nietzsche. E, inclusive, o Assim Falou Zaratustra. Eu estou com ele aqui, só para você ver a capa do livro. Ele é verde. Bom, é isso aqui. Você pode dormir com isso aqui durante muito tempo. É o meu livro de cabeceira, viu? Muita coisa boa. Mas leia 10 vezes. Rumine a leitura. Conhece o termo ruminar? Rumine a leitura. Eu vou pegar esse texto, então, que também não é muito longo. Assim Falou Zaratustra é uma reunião de diversos pequenos textos de Nietzsche. Nietzsche, como já é sabido por grande parte das pessoas que já se interessaram um pouco por filosofia, Nietzsche não era um cara muito direto e objetivo. Aliás, passível de inúmeras interpretações, mas há um consenso sobre determinada parte de sua obra. E eu aqui vou seguir uma linha doutrinária mais comum, por assim dizer. Não quero fugir de quem estudou, inclusive, muito mais que eu. Como, por exemplo, o Jacóia. Bom, eu vou lendo aqui e comentando. Seria interessante se você pudesse, se você puder comprar o livro, é legal. Mas se você não puder comprar, presta atenção só aqui e vamos que vamos, velho. Acho que vai valer a pena esse trecho aqui, esse capítulo do Assim Falou Zaratustra é um dos que eu mais gosto, os dos desprezadores do corpo, e ele dedica, aqui é um ataque quase direto a esse trecho da apologia de Sócrates, quando Sócrates, como eu já disse, fala para os juízes, foda-se meu corpo, o que interessa é minha alma. Afinal de contas, a morte pode ser interessante. O problema é que Nietzsche ele sempre vai retomando outros textos. A obra dele não precisa ser lida sistematicamente. Como se você pega a Teoria Pura do Direito do Hans Kelsen, você precisa começar na página 1 e terminar na última. Não adianta você começar no capítulo 4. Nietzsche não. Nietzsche você pode abrir na página 200, depois na 450, depois na página 12. Tanto faz como tanto fez. Em homenagem a ele, eu também estou quase sem roteiro aqui. Eu estou só com o texto aqui e vou ficar comentando. Estou um pouco gripado. A mudança de temperatura que teve aqui em São Paulo me pegou. E eu já tenho rinite, sinusite. Mas quando eu gravo esses vídeos aqui, eu me animo um pouco, principalmente com os comentários que eu recebo. E se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, qualquer coisa, manda aí pra mim, eu gosto. E se você não quiser publicar com o seu nome, tem meu e-mail lá na página do canal, tem meu e-mail, você manda direto pra mim, ninguém vai saber o seu nome, ninguém vai saber da sua existência, só eu. Se você quiser, você cria um e-mail falso pra me xingar. Olha que interessante, você pode criticar o meu trabalho com e-mail falso. Ou elogiar também com e-mail falso.
Mas se quiser deixar um comentário também, será muitíssimo bem-vindo. Agradeço a todas as pessoas que assistiram, as visualizações que chegaram aí para os outros vídeos, os joinhas, os elogios. Muito obrigado a todos aqueles que me acompanham aqui no YouTube. Bom, vamos lá. Dos desprezadores do corpo, atacando Sócrates. Aos desprezadores do corpo desejo falar. Eles não devem aprender e ensinar diferentemente, mas apenas dizer adeus a seu próprio corpo, e assim emudecer. Nietzsche já começa falando que o cara tem que calar a boca, porque ele só fala merda. Nietzsche já começa falando isso. Ele fala mais ou menos o seguinte: olha, para ficar falando o que você está falando aí, é melhor você ficar quieto. Eu vou explicar por que ele diz isso. Ele diz isso porque a filosofia de Platão era extremamente voltada ao famoso, famigerado mundo inteligível. E Platão colocava o corpo como obstáculo ao conhecimento. E em virtude dessa proposição, isso significaria que o homem, enquanto homem vivo aqui na Terra, sentindo emoções, prazeres, sentimentos em geral, não seria jamais capaz de alcançar uma verdade. E Platão acreditava que existia uma verdade, que Nietzsche já vai falar que a verdade é uma muleta metafísica do homem, mas isso vai ficar para outro vídeo, senão eu vou enlouquecer aqui. Mas a crítica, por que ele fala que o Platão, Sócrates, por que devem emudecer? Por que devem calar a boca, ficar quieto? Porque quando eles falam que na vida o homem enquanto homem jamais será capaz de alcançar a verdade e só a verdade que vale a pena, isso significa que a vida não vale a pena. E se a vida não vale a pena viver. Então se mata. Emudeça de uma vez, morra de uma vez, para ficar apregoando que a vida é uma desgraça e que só no mundo inteligível você vai alcançar uma verdade. É melhor você morrer e parar de encher o saco na escola ateniense. Então ele tem esse começo. Aí ele continua no segundo parágrafo. Corpo sou eu e alma. Aí já vem mais uma crítica. Por quê? Quando Nietzsche fala corpo sou eu e alma, ele está falando o seguinte: não existe, Platão, acorda, filho, não existe essa separação aí que você está fazendo, que o corpo é obstáculo ao conhecimento, e que a alma é pura, e que o corpo só atrapalha, e que os prazeres da vida são uma verdadeira desgraça. Você está errado, você está equivocado, porque é muito pelo contrário que funciona. E pensa na prática a situação. Imagina que você conhece alguém, você sai num barzinho à noite e conhece alguém. Você primeiro pergunta, até você conhecer a índole, o intelecto da pessoa, por assim dizer, você sente alguma coisa. O ser humano, antes de qualquer coisa, ele sente. O sentimento vem antes da razão no ser humano. É isso que Nietzsche está argumentando aqui. Ah, eu concordo? Não sei. Aí fica o seu critério. Ele fala, corpo sou eu e alma. Assim fala a criança. Aí a criança tem um outro vídeo meu falando das 3 metamorfoses do Nietzsche, quando ele fala do camelo, do leão e da criança em oposição ao estado teológico, metafísico e positivo de Augusto Comte. A criança, aquela capaz do esquecimento, aquela que é despreendida dos valores da sociedade e que é capaz de esquecer para aprender. É aquela pessoa ainda pura, inocente. Ou no dizer popular, aquela que ainda a criança ainda não tem a malícia da vida. Tá? O corpo sou eu e alma, assim fala a criança.
E por que não se deveria falar como as crianças? Ou seja, por que ficar tão preocupado em se apegar a conceito e ficar buscando atrás de verdade, porque tem que ter uma verdade? Viva a vida, sinta as emoções da vida. Sinta antes de ficar racionalizando e ficar, não, porque eu vou fazer isso por causa disso, por causa disso, por causa disso. Sinta, você está se sentindo bem? Toca o barco, meu amigo. Toca o barco. Porra. Ficar atrás de uma verdade que não existe no nosso mundo, você está acabando com a sua vida. Você está estragando com a sua vida. E se você ficar pregoando isso por aí, você vai estragar com a vida dos outros. Por isso que ele manda ficar quieto no começo. Aí ele continua, né? Porque para Nietzsche, a alma, ela não é nada sem o corpo. É isso que é interessantíssimo, porque de nada adiantaria você ter essa alma que na alma você teria a verdade sem o corpo, porque antes da alma vem o corpo. As sensações, é importante entender isso, é que a sensação vem antes de qualquer racionalidade. Antes de qualquer racionalidade vem o sentimento. Colocar o ser humano no seu lugar. Colocar o ser humano na condição de ser humano não é alçá-lo, como queria Kant, ao descolamento total do resto da natureza. Ou também como propõe Rousseau no livrinho lá do Discurso sobre a Origem, os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Colocar o ser humano na condição de ser humano é entender que o ser humano, antes de pensar, antes de racionalizar qualquer coisa, ele sente. Felicidade, tristeza, dor, prazer e assim por diante, diversos, raiva, ódio, alegria, os mais diversos sentimentos que você pode imaginar, antes de pensar, de racionalizar de fato, se é que existe alguma racionalização, ele sente. E a partir desse sentimento é que a vida flui, e não a partir de um racionalismo imposto pelo modernismo e pelo positivismo do século XIX, que está aí até hoje, pesado na nossa vida. Bom, continuando aqui o texto. Mas o desperto, o sabedor, diz: corpo sou eu inteiramente e nada mais. E alma é apenas uma palavra para um algo no corpo. Ou seja, é o que eu acabei de falar, mais ou menos. Quando ele termina aqui, a alma é apenas uma palavra para um algo no corpo. O corpo, as sensações, são muito mais importantes na vida do homem. O que a gente sente é muito mais importante do que aquilo que a gente fica racionalizando, especulando. Ou é a mesma coisa quando você vai começar um relacionamento com alguém. Quando você começa a fazer muita análise, ah não, porque a pessoa é X, Y, Z, porque o sobrenome é tal, porque a condição é tal, porque não sei o que lá é tal. Pô, tua vida vai virar um inferno. Pergunto, se você se sente bem com aquela pessoa, porra, então fique com ela. É mais ou menos isso que Nietzsche está falando aqui quando ele critica Platão. Por incrível que pareça, é mais ou menos o caminho, é por aí. E ele fala, dando continuidade, o corpo é uma grande razão. Olha a tiração de sarro. Uma multiplicidade com um só sentido, uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor, instrumento de teu corpo e também tua pequena razão que chamas de espírito, meu irmão, um pequeno instrumento e brinquedo de tua grande razão. Porra, é o corpo, é o sentimento que interessa aqui para ele. E ele continua: eu, dizes tu, e tens orgulho dessa palavra. A coisa maior, porém, em que não queres crer, é teu corpo e sua grande razão. Essa não diz eu, mas faz eu. O que o sentido sente, o que o espírito conhece, jamais tem fim em si mesmo. Mas sentido e espírito querem te convencer de que são o fim de todas as coisas. Tão vaidosos são eles. Instrumentos e brinquedos são sentidos e espírito.
por trás deles está o si mesmo. O si mesmo é o corpo, né? O si mesmo é o corpo. Por trás deles está o si mesmo. Então, antes de você racionalizar qualquer coisa, você já sentiu alguma coisa. Antes de você pensar se você queria, por exemplo, ter um relacionamento com uma determinada pessoa, você já sentiu que você estava bem com ela. Antes de você dar prosseguimento em algo na sua vida, você sentiu, você teve um determinado sentimento que fez com que você acreditasse que aquilo era bom para você naquele momento, antes de racionalizar qualquer coisa. O si mesmo, ou seja, o corpo, também procura com os olhos do sentido, também escuta com os ouvidos do espírito. Aqui ele coloca o corpo no pedestal, aqui ele coloca o corpo no top do top. Ele vai falar realmente que os sentimentos são o grande norte do homem, o grande norte do ser humano são os sentimentos. O si mesmo, ou seja, o corpo, sempre escuta e procura, compara, submete, conquista, destrói. Domina e é também o dominador do eu. Por trás dos teus pensamentos e sentimentos, irmão, há um poderoso soberano, um sábio desconhecido. Ele se chama si mesmo. Ou seja, por trás de tudo aquilo que você pensa estão os sentimentos. Até repetitivo já aqui. Até eu tô achando repetitivo porque eu tô lendo Tô lendo. Em teu corpo habita ele. Teu corpo é ele. Olha esse parágrafo aqui que interessante. Aqui ele vai bem contra Platão e Aristóteles, aqui quando ele fala que há mais razão em teu corpo do que em tua melhor sabedoria. E quem sabe por que teu corpo necessita justamente de tua melhor sabedoria? Fica aí para teu si mesmo, o teu corpo ri de teu eu. Ou seja, as suas sensações, elas dão risada das suas razões. Porque muitas vezes, enquanto você está tentando... Sabe quando você senta para estudar alguma coisa? Senta para estudar alguma coisa, aí você fala assim, eu tô fora de foco, eu não consigo me concentrar. Porra, quem será que tá mandando? É o teu racional? Não, o teu racional ele quer terminar o livro, o teu racional quer fazer o resumo, que hoje chamam de fichamento. O teu racional ele quer estudar, organizar, fazer pipipi, dar para organizar a aula, para fazer o estudo, preparar o seminário, preparar isso, preparar aquilo, não sei o quê. Mas de repente você perde o foco e tá ali pensando em outra coisa e não tem nada a ver. Essa frase aqui diz exatamente isso. Teu si mesmo ri de teu eu e de teus saltos orgulhosos. O si mesmo diz para o eu, sente dor aqui. Ou seja, o corpo diz para a razão, sente dor aqui. Você vai e sente. É aquela coisa, você está focado no estudo, de repente sumiu. Porra, não consigo me concentrar. E esse sofre e reflete em como não mais sofrer. E justamente para isso você deve pensar. Esse exemplo do estudo aqui eu tirei agora, assim, achei bem interessante. Entendo o eu como a razão e a consciência do ser humano e o si mesmo como o corpo aqui enquanto eu falo, tá? Aqui ele continua, nós já estamos terminando, tá? Aos desprezadores do corpo tenho algo a dizer. O fato de desprezarem constitui o seu prezar. O que foi que criou o prezar e o desprezar? O valor e a vontade. O si mesmo criador criou para si o prezar e o desprezar. Criou para si o prazer e a dor. O corpo criador criou para si o espírito como uma mão de sua vontade. Ou seja, a nossa razão é oriunda do nosso sentimento e não o inverso. A razão é oriunda do nosso sentimento e não o inverso, entenda?
você pensa depois de sentir. É isso que precisa ficar claro aqui. E essa filosofia toda que eu estou falando aqui é justamente para você não achar que a sua vida tem que ser extremamente racional e metódica, como fez, por exemplo, Kant, que passou a vida inteira fazendo aquelas malditas caminhadas às 3 horas da tarde em Königsberg. Dizem que ele só se atrasou uma vez na vida quando ele recebeu a notícia que tinha tido a revolução na França. Mas sempre tentou ser um cara super metódico, organizou a vida dele metodicamente. Sabe aquele cara que tem um armário organizado por cor, que tá tudo certinho, tudo bonitinho? Porra, será que esse cara tá feliz? Ou será que é aquele que de repente tá lá com tudo bagunçado, tá... Porra, foda-se que não tá em ordem de cor as minhas camisas. Foda-se que minha biblioteca não tá inteira catalogada e encadernada do jeito com as iniciais. E daí? E daí? Não tem, porra. As pessoas se preocupam com algumas coisas que... É isso que Nietzsche quer dizer também. É parar, às vezes não, parar com essa preocupação do metodismo e do tecnicismo que, na visão dele, começou a partir do momento que Sócrates quis criar e se apegou à questão do conceito, de que queria criar uma rigidez e uma fixidez que, na opinião de Nietzsche, é inexistente na condição do ser humano. Tá? Agora, para terminar aqui, ainda em vossa tolice e desprezo, vós, desprezadores do corpo, atendeis ao vosso si mesmo. Ou seja, por mais que vocês busquem a razão, Sócrates, Platão, por mais que vocês fiquem aí buscando dialética, maiêutica, pega diálogo de Hípias, o que é o belo, o que é a bela panela, a bela virgem, quando não é Sócrates está indo lá para o tribunal, aí você assiste o filme do Roberto Rossellini, tem bem essa cena do diálogo de Hípias, e aí o Nietzsche tira um sarro aqui bacana, ainda em vossa tolice e desprezo, vós, desprezadores do corpo, atendeis ao vosso si mesmo. Quer dizer, tanto Sócrates como Platão, ou como qualquer outro, põe Descartes e Kant nessa linha também, que é praticamente a mesma farinha do mesmo saco na visão de Nietzsche. Apesar de tentarem viver metodicamente, apesar de tentarem viver de uma forma racional, metódica, organizada, atendiam primeiramente às sensações. Primeiramente vem o sentimento. Primeiramente vem o prazer da vida, antes de racionalizar qualquer outra coisa. E eu vos digo, vosso próprio si mesmo quer morrer e se afasta da vida. Já não é capaz de fazer o que mais deseja, criar para além de si. Aí é uma referência ao além do homem. Aquele homem que foi traduzido algumas vezes como super-homem, outros traduziram como além do homem, que também pode ficar para uma próxima oportunidade, que senão vai ficar mais cansativo ainda o vídeo aqui. Isso é o que mais deseja, isso é todo o seu fervor. Mas ficou tarde demais para isso. Então vosso si mesmo quer perecer, ou seja, seu corpo quer morrer, desprezadores do corpo. Fazendo referência ainda, você lê a Apologia de Sócrates, depois de ler isso aqui, ou vice-versa, puta, é uma confusão desgraçada. Vosso si mesmo quer perecer, e por isso vos tornastes desprezadores do corpo, pois não mais sois capazes de criar para além de vós. Quer dizer, de tanto se apegarem à racionalidade, de tanto se apegarem à busca de um conceito, que se espera de um conceito que ele vale a qualquer momento, a qualquer espaço, de tanto se apegarem a algo imutável, uma herança inclusive que Platão tem do princípio da identidade de Parmênides, aquela história de que discussão de Heráclito e Parmênides, da era pré-socrática, que o rio, que não se pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, o outro falava que não, que tinha rigidez, o outro falava da fluidez. Sócrates e Platão se apegam à fixidez e ficam buscando esses conceitos. E aqui quando ele fala, não mais
sois capazes de criar para além de vós, por que eles não são capazes de criar? Por que eles não são capazes de ir além do homem? Porque eles estão presos numa busca eterna por conceitos. Querem conceitos de tudo. E esses conceitos não serão encontrados. Não serão. Não serão encontrados porque eles não existem. Simplesmente porque não existe um conceito. Não existe um conceito. Aí ele termina. E por isso vos irritais agora com a vida e a terra. Ou seja, de tanto se apegar a algo que não existe, você fica irritado de viver e dar valor para a morte. Por isso, aí que vem falar que Platão é pai do espiritismo. Você tá fudido aqui, ferrado. Para Platão, tá ferrado aqui o que era? Não alcançar a verdade. Não alcançar a verdade. Por mais falar dialética platônica, dialética socrática, maiêutica, que buscava atingir a verdade através da ficar rebatendo as ideias, mas isso como nunca chegaria nunca teria um final. Você teria tese, antítese, síntese, mas ao mesmo tempo essa síntese só viria no mundo inteligível, naquele mundo onde não teria mais corpo, onde só teria alma. E onde só teria alma? Depois da sua morte. Então você só pode ser feliz depois que você morrer. Aí que ele é o pai do espiritismo. Então o espiritismo ele é legal porque ele te conforta. Depois da morte tudo fica mais bacana, mais tranquilo, fica sossegado. E como ele fica buscando conceitos e rigidez, fixidez na vida, onde na verdade só existe fluidez, é por isso que ele fala, vos irritais agora com a vida e a terra, por isso que queres morrer. Há uma inconsciente inveja no oblíquo olhar do vosso desprezo. Agora a última linha. Não seguirei vosso caminho, desprezadores do corpo. Não sois, para mim, pontes para o super-homem. Ou seja, vocês que se apegam a conceitos e ficam menosprezando a Terra em prol de um mundo inteligível, ou do que Aristóteles vai chamar de cosmos, ou do que Santo Agostinho vai chamar de cidade de Deus, ou do que o Espiritismo vai chamar não sei do que, ou do que os nórdicos, religião nórdica, vai chamar de Valhalla, e diversos outros nomes. Você pode criar 500 mil nomenclaturas, mas tratam-se todas da mesma coisa, que é da vida após a morte. Isto, acreditar na vida após a morte, de que você terá uma vida serena e tranquila após a morte, é menosprezar a vida terrena e deixar de aproveitá-la como ela deveria ser aproveitada. Visão de Nietzsche. Por isso que ele termina: não sois, ou seja, você, Platão, Sócrates, todos vocês, Kant, que trabalharam, que ficaram aí tentando acumular conhecimento, tentaram ficar buscando conceito, tentaram ficar trazendo uma rigidez, uma segurança, um conforto para a vida, jamais para mim serão ponte para o super-homem. Assim falou Zaratustra.